Bom dia, meus irmãos. Privilégio, mais uma vez, poder estar aqui junto com a igreja, junto com os irmãos. Fico muito feliz desde ontem poder estar compartilhando da palavra de Deus com vocês. Eu não lembro antes, quando eu fui me apresentar, apresentei minha esposa, eu não lembro se eu falei direito de onde que eu sou, né? Eu sou ali da cidade de Petrópolis, da Casa de Oração do bairro Bom Clima. Eu acredito que alguns irmãos conheçam ali a região, conheçam ali o lugar, né? E os irmãos ali da nossa região. Estava hoje de manhã conversando com o nosso irmão Almir. Essa temperatura para nós lá é o nosso fresquinho, né? Não sei se para os irmãos aqui é frio estar nessa temperatura. Para a gente lá é a nossa temperatura ideal, né? Hoje de manhã estava falando, agora hoje está um pouco frio. Eu falei, frio? Para a gente lá está dentro da nossa temperatura normal, vamos assim dizer. Irmãos, muito feliz de poder estar aqui com vocês, estar compartilhando da palavra de Deus, e peço ao Senhor que Ele esteja falando aos nossos corações, né, nesses dias. Eu vou convidar a igreja mais uma vez para abrir as suas Bíblias no texto que tem sido a nossa base daquilo que temos falado ontem, e o Senhor nos permitindo, vamos estar falando hoje também e também à noite. Se encontra lá em 1 Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Que o Senhor abençoe, a leitura, da sua palavra. Nós temos nestes dias, olhando para a palavra de Deus, tentando fazer uma aplicação para a nossa vida, como uma caminhada cristã. E nós temos usado como uma base, o tabernáculo. Ontem nós comentamos sobre o tabernáculo, que o tabernáculo ele possui 3 compartimentos. Ele possuía o átrio, ele possuía o lugar santo e o lugar santíssimo. Comentamos ontem também para que alguém pudesse saber o que acontecia ali, e para poder entrar dentro do tabernáculo era necessário passar pela porta. E como nós comentamos, e nós vamos continuar vendo hoje, o tabernáculo, ele aponta todos os elementos, tudo que acontecia ali no tabernáculo, ele apontava para Cristo. Tudo ali representava o Senhor. Todos os elementos dentro do tabernáculo tinham um objetivo, apontar para Cristo. Era o Senhor na porta, o Senhor no altar, o Senhor no sacrifício, o Senhor no lugar santo, na adoração, no lugar santíssimo, estamos para sempre com Ele. Então tudo ali aponta para Cristo. Mas nós também temos usado o tabernáculo nesses dias, e eu peço ao Senhor que for da vontade dEle, que Ele nos capacite para que a gente consiga nesses dias olhar um pouco o tabernáculo, aprender com o tabernáculo, e aprender que ele tem tudo a ver com a nossa vida, e que nós podemos pensar no tabernáculo como uma caminhada. A nossa vida aqui nesse mundo é uma caminhada, estamos numa jornada, estamos numa caminhada para a pátria celestial. E nessa nossa caminhada, como está o nosso posicionamento? Nós podemos estar longe de Deus, perto de Deus ou junto de Deus. Comentamos ontem sobre esses 3 posicionamentos. O longe de Deus não está falando de alguém que está perdido, que não foi salvo. O longe de Deus nós estamos colocando dentro de uma questão de relacionamento. Alguém que já foi salvo, passou pela porta, creu no Senhor Jesus, entendeu o sacrifício do Senhor Jesus aqui naquela cruz e aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador. Amém. Que grande privilégio. Mas como está o seu conhecimento sobre o Senhor? O que mais você pode dizer sobre Ele? O que você conhece sobre Ele? Quais são as suas experiências? O que você tem a dizer sobre o seu relacionamento com o Senhor? Pense no dia que você se converteu, no dia que você creu no Senhor Jesus,
E pense nos seus dias hoje. Você tem uma experiência para contar? Você tem algo para dizer de algo que você vivenciou com o Senhor? Isso pode dizer como está o nosso relacionamento. Eu estou longe de Deus, perto ou junto? Vimos ontem também que um outro compartimento que há dentro do tabernáculo é o lugar santo. O lugar santo, o lugar permitido somente para os sacerdotes. Somente os sacerdotes poderiam entrar ali. É ali no lugar santo, onde havia ali 3 elementos dentro do lugar santo. Havia ali o candelabro, havia a mesa dos pães asmos e havia ali também o altar de incenso. Era ali naquele lugar, no lugar santo, onde o ofício, o trabalho espiritual, o trabalho sacerdotal era feito, né? E nós fizemos uma aplicação que aquilo mostrava o trabalho dos sacerdotes como alguém que está perto de Deus. E quando a gente coloca a nossa vida na obra de Deus, quando a gente coloca a nossa vida para servir ao Senhor, quando a gente tem alegria e vontade de estar na presença de Deus, estar na casa de Deus, servindo ao Senhor, né, nós estamos cada vez mais perto dele. Nós aprendemos com ele, nós desenvolvemos a nossa vida com ele. E o último compartimento que nós também vimos ontem é o lugar do Santo dos Santos. Esse lugar que somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano. Não era fácil. Quando nós olhamos ali o livro de Êxodo e Levítico, que fala de como que era o trabalho dos sacerdotes, o que poderia ser feito, o sumo sacerdote, para ele poder entrar no Santo dos Santos, ele só poderia entrar uma vez por ano. A roupa do sumo sacerdote, ela tinha alguns sinos que eram presos à sua roupa, e ele entrava amarrado por uma corda, porque ninguém poderia entrar lá no Santo dos Santos, somente ele. Mas se ele entrasse ali no Santo dos Santos, no lugar da presença de Deus, e ele não estivesse de acordo com os mandamentos e as ordenanças do Senhor, ali mesmo ele ficava, ali mesmo ele morria. E por quê? Porque o nosso Deus, ele é um Deus santo, santo, santo. Mas então veio Cristo. E o que Cristo fez? Por causa do sacrifício de Cristo ali naquela cruz, que nós já participamos nos primeiros momentos aqui na ceia, relembrando o sacrifício do Senhor Jesus ali na cruz. Irmãos, nós agora temos livre acesso a estar na presença de Deus. Hoje nós temos privilégio maior do que os sacerdotes, porque nós fomos feitos reino e sacerdote. Nós podemos estar servindo ao Senhor, podemos estar na presença dEle. Você pode estar desfrutando diariamente de uma comunhão com Ele. Ele agora vai ser uma presença efetiva na sua vida. Mas isso agora depende do nosso relacionamento, né? O Senhor, Ele quer que nós tenhamos relacionamento com Ele. Então pense na sua caminhada cristã. Onde você se encontra? Eu peço a Deus que de alguma maneira esse assunto possa estar trazendo edificação para nós, para a nossa vida, para a igreja como um todo, e que a gente possa pensar onde está o nosso posicionamento. Mas pensando sobre esse assunto e o lugar onde nós podemos estar, e nós temos falado aqui sobre os sacerdotes, e eu queria passar um tempo com os irmãos nessa manhã falando sobre essa posição que nós nos encontramos e fazer um paralelo com o sacerdócio, sobre os sacerdotes na época do tabernáculo. E como estamos numa escola dominical, eu vou convidar os irmãos para a gente abrir as nossas Bíblias lá no livro de Êxodo, no capítulo 28, para que a gente possa entender um pouco o que eram os sacerdotes, como era o seu trabalho e como nós podemos fazer uma aplicação hoje para os nossos dias. Êxodo capítulo 28, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Faze também vir para junto de ti Arão teu irmão e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Farás vestes sagradas para Arão teu irmão, para glória e ornamento. Versículo 3. Falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchido o espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que me ministre o ofício sacerdotal. Ainda no mesmo capítulo 28,
agora o versículo 40 e o versículo 41. Diz assim: para os filhos de Arão farás túnicas e cintos e tiaras, faloás para a glória e ornamento, e com isso vestirás Arão teu irmão, bem como seus filhos, e os ungirás e consagrarás e santificarás, para que me oficiem como sacerdote. Irmãos, esse texto que nós lemos fala da época do tabernáculo, como que funcionava, né, o tabernáculo e como que era o trabalho dos sacerdotes. O sacerdócio foi algo instituído por Deus dentro da família de Arão. Arão era o sumo sacerdote e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar eram os sacerdotes. E o que era o sacerdote? O que era o sacerdócio? O que era o trabalho sacerdotal? Os sacerdotes, eles eram responsáveis pelo trabalho espiritual que era realizado ali no tabernáculo. Os sacerdotes, eles eram aqueles que poderiam estar não somente exercendo ali o trabalho espiritual, como eles eram aqueles responsáveis por cuidar e manter também o trabalho ali dentro do tabernáculo. Eles realizavam o trabalho espiritual, eles eram os responsáveis pela adoração. Os sacerdotes, eles agiam como intermediários no culto do Antigo Testamento. Os sacerdotes, eles representavam Deus diante do povo e representavam o povo diante de Deus. Cabia também aos sacerdotes cuidar das ofertas e os sacrifícios oferecidos pelo povo. Quando a gente vê ali no livro de Levítico, no capítulo 1, vamos dar uma olhada para que a gente consiga entender e saber como que era o trabalho, como que funcionava. No capítulo 1 do livro de Levítico, vai falar como acontecia, né, os sacrifícios. Alguém que pecou, quando uma pessoa pecava, quando alguém do povo pecava, era preciso que ele já se apresentasse diante do altar. E quando ele se apresentava ali diante do altar com a sua oferta ali pelo pecado, ele precisava trazer ali um animal sem defeito, né, para ser colocado ali. E ali aquele animal ia ser sacrificado, e a culpa daquela pessoa que pecou iria passar para aquele animal. É interessante, talvez você nunca tenha pensado ou imaginado, mas você sabe como é que funcionava um sacrifício na época do tabernáculo? Funcionava da seguinte maneira: a pessoa que trazia a oferta, seja homem ou mulher, trazia a oferta para o sacerdote. O sacerdote ali no altar do sacrifício, era uma das funções deles, eles preparavam o altar. Mas quem tinha que imolar o animal, quem tinha que fazer o trabalho de sacrificar aquele animal era a pessoa. Então você já imaginou estar numa situação dessa? Você vinha com um animal vivo, colocava ali sobre o altar, e você tinha que colocar a cabeça sobre o animal. E ali então você vinha e imolava aquele animal. Você estava ali sacrificando aquele animal. Depois você tinha que vir e abrir aquele animal sacrificado, tirar as suas partes, e então os sacerdotes iam fazer o trabalho de lavar e colocar sobre o altar para que fosse queimado. Irmãos e irmãs, você já se imaginou fazendo algo disso? Já se imaginou como que era algo complicado, terrível e ao mesmo tempo impactante fazer isso? Mas sabe o que aquilo representava? Significava que você estava transferindo a sua culpa para um inocente. O que aquele animal inocente tinha a ver com a pessoa que pecou? Nada. Mas ele estava assumindo a culpa por alguém que pecou. Ou seja, um inocente carregando a culpa por alguém que pecou. Isso soa familiar para você? Teve algum inocente que carregou a sua culpa? O Senhor Jesus. Ele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fosse feita a justiça de Deus. E era assim que funcionava. Um animal inocente que não tinha nenhum tipo de culpa, a culpa era transferida para ele. Mas a pessoa que cometeu o pecado, ela tinha que fazer esse trabalho. Ela tinha que colocar a mão sobre o animal. E ela então vinha e tinha que rasgar aquele animal, tinha que sacrificar aquele animal. As suas mãos sujavam com sangue. Não era uma cena bonita.
Não era algo fácil, não era algo bonito de se ver. O pecado é assim. O pecado não é algo bonito. O pecado é algo que traz um estrago, né? E o pecado, ele transtornou toda a nossa vida, até o dia que Cristo apareceu. Então toda a nossa culpa foi transferida para o Senhor Jesus. Ele carregou o peso do nosso pecado. Mas o mais interessante é que, como nós temos falado, Ele não somente nos salvou, Ele não somente carregou a nossa culpa, mas Ele também nos fez filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, e além de tudo nos deu o privilégio de sermos feitos reino e sacerdote. Você imaginou o que o Senhor Jesus fez por cada um de nós? Além dele carregar a nossa culpa, Ele ainda nos deu o privilégio. E agora nós podemos trabalhar e podemos oficiar, nós podemos fazer o trabalho, né, do Senhor. Podemos representá-lo aqui nesse mundo, proclamar aquilo que Ele fez na nossa vida e falar para outros. Os sacerdotes representavam Deus diante do povo. Hoje o nosso trabalho é falar para as pessoas, é falar para esse mundo o que Deus fez na nossa vida. É nosso trabalho proclamar para outras pessoas que nós servimos a um Deus e que Ele quer também salvar a vida de outras pessoas. Mas vamos dar uma olhada no texto que comentamos de Levítico, no capítulo 1, como era o trabalho dos sacerdotes. Versículo 7 diz assim: e os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça, o redenho sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém as entranhas e as pernas do sacerdote as lavarás com água, e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Então era trabalho dos sacerdotes. Quando uma pessoa vinha com uma oferta ali para o altar, os sacerdotes faziam o trabalho de ministrar, de pegar todos aqueles elementos, montar o altar, montar a lenha, né, para que aquele trabalho ali fosse feito. Eles representavam Deus diante do povo e representavam o povo diante de Deus. Uma outra função e privilégio que somente os sacerdotes tinham era a permissão de entrar no lugar santo. Esse lugar santo, que era dentro do tabernáculo, era o lugar do serviço sacerdotal. Como nós dissemos, lá dentro ficava a mesa dos pães asmos da propiciação, o altar de incenso e os castiçal de ouro. Esses três elementos falam da adoração. Os sacerdotes, eles eram responsáveis pela adoração na época do tabernáculo. Era um lugar de privilégio e serviço diário, né? Os sacerdotes, diariamente executavam o seu serviço neste lugar sagrado. Porém, havia ainda um terceiro compartimento, como nós dissemos, o Santo dos Santos. Esse lugar que os sacerdotes não podiam entrar. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, e como falamos aqui, depois dele ter feito um rigoroso, trabalho, de purificação, ele então entrava ali no Santo dos Santos, porque aquele lugar é onde a presença de Deus se manifestava. Irmão, você já pensou por que era algo tão sério? Por que o sumo sacerdote deveria entrar, com uma corda? Porque se ele entrasse ali de uma maneira que não estivesse correta, quem queria entrar para tirar o sumo sacerdote? Ninguém poderia entrar, E por quê? Porque o nosso Deus, Ele é santo, santo, santo. Ele não tolera o pecado. E sabe o que Cristo fez? Cristo carregou os nossos pecados. E por que hoje eu posso estar na presença de Deus? Por que hoje eu posso estar junto com Deus? Deus ficou mais brando? O pecado para o Senhor ficou mais leve? Ele agora está mais flexível? Não. Ele continua sendo santo, santo e santo. Só que agora, quando Ele olha para mim, quando Ele olha para você, Ele não vê mais o Gabriel pecador, mas Ele vê o Gabriel que foi lavado e justificado pelo sangue de Jesus. Quando Ele olha para cada um de nós que já aceitamos o Senhor como nosso Salvador, Ele não olha o nosso pecado, mas Ele olha o sangue de Cristo Jesus, que nos purificou de todo o pecado. E agora nós temos esse privilégio de estarmos para sempre, na presença de Deus. Mas agora o mais interessante que se aplica nos nossos dias, pensando no trabalho sacerdotal, pensando no trabalho dos sacerdotes,
Outro algo interessante que nós podemos pensar é que na época do tabernáculo, só quem podia exercer o trabalho sacerdotal era Arão e sua família. Então o único meio de você ser um sacerdote é se você nascesse na família de Arão. Se você fosse da linhagem de Arão, então você fosse um dos filhos de Arão ou neto de Arão, se você fosse da linhagem de Arão, então você poderia ser um sacerdote. Você poderia ter o privilégio de ministrar no trabalho, no ofício de Deus. De outra maneira, não era possível você estar exercendo esse trabalho. Era um privilégio somente dos sacerdotes oficiar no serviço de Deus. Mas ontem eu falei um versículo que eu queria repetir hoje com os irmãos, que ele é algo interessante. Eu citei esse versículo ontem, mas hoje eu queria ler com vocês. Hebreus capítulo 9, versículo 11. Esse versículo fala da mudança total que aconteceu nas nossas vidas. Hebreus capítulo 9, versículo 11. Quando, porém, veio Cristo. Irmãos, quando Cristo veio, quando Cristo apareceu nas nossas vidas, quando o Senhor Jesus ele entrou nas nossas vidas, tudo mudou. Tudo foi diferente. A nossa vida mudou. As nossas atitudes mudaram. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergido sobre os contaminados, os santificavam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, receba a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Quando, porém, veio Cristo, ele entrou no Santo dos Santos, ele foi o sacrifício perfeito, ele fez uma vez por todas. Por que hoje não há mais sacrifícios? Por que hoje nós não precisamos mais levar um cordeiro para ser sacrificado para levar a nossa culpa? Porque Jesus já fez isso. Jesus carregou a nossa culpa. Ele, diante do Senhor, ele nos defende, ele nos defendeu, ele carregou os nossos pecados, ele pagou o preço dos nossos erros. E agora ele nos deu esse privilégio de estarmos na presença de Deus. Agora em Cristo, aqueles que creram, foram salvos, remidos, lavados no sangue de Jesus. Nós agora desfrutamos de privilégios maiores do que os sacerdotes. Você tem noção do privilégio que nós temos hoje, de poder estar na presença de Deus e poder estar caminhando junto com Ele? Em Cristo nós fomos feitos reino e sacerdote. Mas, irmãos, na nossa caminhada cristã, sabendo desse privilégio que nós temos, sabemos do momento que nós podemos estar, fica a pergunta que nós temos pensado nesses dias: qual o meu posicionamento? Onde eu estou na minha caminhada cristã? Isso, anunciar as virtudes, falar qual era a nossa situação e onde nós nos encontramos, falar daquele que nos chamou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz, falar que outro tempo nós não éramos povo, e outro tempo nós não fazíamos parte do povo, mas agora nós somos povo. No outro tempo nós não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora nós alcançamos misericórdia. É isso que nós devemos estar falando para as pessoas. Uma vez um irmão que passou pela nossa igreja, e ele comentando sobre o evangelismo e falando sobre a pregação: o que eu devo falar? Mas sabe, às vezes eu não sei falar, às vezes eu não tenho o dom de falar alguma coisa. Eu vou confessar aos irmãos, eu tenho uma dificuldade do evangelismo pessoal, de às vezes chegar na rua e abordar alguma pessoa e começar um trabalho, né? E eu fico achando interessante o dom
né, o talento que o Senhor dá às pessoas que conseguem chegar em qualquer lugar e começar um ar livre e falar a palavra de Deus. Mas o irmão uma vez disse: olha, se você tem dificuldade de falar alguma coisa, fale unicamente do que Cristo fez na sua vida. A partir do momento que você fala o que Cristo fez na sua vida, você está falando do Evangelho para outra pessoa. A minha família, ela é nordestina. A minha mãe, ela é de São Luís do Maranhão. E lá no Maranhão, a nossa família ali por parte de mãe, né, a minha avó já faleceu, mas toda a minha família ali, eles ainda não se converteram. Há um parente ou outro que já entregou a sua vida a Cristo, mas na sua grande maioria, a família da minha mãe, ela não é uma família que se converteu. E a minha mãe, ela também, quando ela conheceu meu pai, ela não conhecia Cristo. Mas quando ela veio então morar em Petrópolis, é que ela se converteu, entregou sua vida ao Senhor, né? E hoje ela é uma salva, né? Isso já tem mais de 35 anos, quando ela entregou a sua vida, né, a Cristo. Mas é interessante que o nome da minha mãe, ele é um nome um pouco grande. Se alguém tem parentes ou conhecidos no Nordeste, sabe que lá às vezes os nomes são diferentes, ou então são nomes grandes. E o nome da minha mãe é um nome grande, é Maria Francisca de Assis. Se eu falar o nome todo, vai dar um nome bem grande, né? E devido a ter um nome grande, a família só chamava ela de um nome, chamava minha mãe de Assis. Assis, 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 Assis. Quando ela veio para Petrópolis, começaram a chamar minha mãe de Francisca. Francisca, Francisca. E minha avó, quando ela veio então nos visitar uma época, ela veio do Maranhão, ela veio para Petrópolis, e então ela ficando na nossa casa e indo na igreja e vendo a vida que agora a minha mãe levava, ela disse assim: olha, minha filha mudou tanto que até o nome dela eles mudaram, porque ela era conhecida como Assis, aqui ela passou a ser conhecida como Francisca. Mas por quê? Porque ela viu a transformação daquilo que Deus faz na nossa vida. Ele muda o nosso pensamento, Ele muda a nossa atitude, Ele muda o nosso falar, Ele nos dá uma esperança. Irmão, servir a Cristo é a melhor decisão que a gente podia tomar na nossa vida. E Apocalipse, no capítulo 1, versículo 5 e 6, vai dizer: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Nos fez reis e sacerdotes para Deus e Pai. Que responsabilidade e que privilégio. Irmãos, nós fomos feitos reis e sacerdotes para poder estar trabalhando na obra de Deus. E eu pergunto a você, e fica uma pergunta para cada um de nós: você tem se envolvido na obra de Deus? Você tem trabalhado na obra de Deus? Você tem prazer de estar na casa de Deus? Você tem prazer em ler a palavra de Deus? E não é uma pergunta para você me responder, é algo para nós refletirmos, né, nesses dias. Isso pode ser um reflexo, a sua resposta que está vindo agora na sua mente pode ser um reflexo do seu posicionamento, se você está perto ou longe de Deus. Onde você se encontra, irmão? Qual é o seu envolvimento? O que você conhece do Senhor? O ensino que nós aprendemos aqui no lugar santo e como sacerdotes é que trabalhar no serviço de Deus é um privilégio que não tem como explicar. O ensino aqui aponta para um lugar de bênção que pertence aos crentes da era presente. Hoje nós desfrutamos de privilégios, de oportunidades maiores do que os sacerdotes, uma oportunidade que é pouco compreendida por muitos. O que a graça de Deus fez. A graça de Deus, ela nos deu o privilégio de nós ministrarmos na obra de Deus, servirmos a Deus com nossos dons, com nossos talentos, com a nossa vida, com a habilidade que Ele deu a cada um. E o mais interessante, quando a gente olha para a palavra de Deus, não existe um trabalho maior, um trabalho menor. Não existe aquele que é mais importante, aquele que é menos importante. Todos dentro da obra de Deus formam um conjunto, onde Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. E me diz uma coisa: é possível ou é completo um corpo
faltando um membro? Não é. Todos os órgãos do nosso corpo, eles são importantes. Do dedo mindinho, ao cérebro. Todos os órgãos do nosso corpo, eles são importantes e formam o nosso corpo. Assim também é na obra de Deus. Todos nós somos importantes. Irmão, você é muito importante para Deus. A sua vida, ela é muito importante para Deus. Ela é tão importante para Deus que o Senhor Jesus, Ele deu a vida do seu Filho por cada um de nós. E Ele tem algo especial para a vida de cada um de nós. Para a vida de cada um de nós, o Senhor, Ele tem um trabalho. Eu gosto do hino, eu não lembro o número, mas eu gosto desse hino. Talvez os irmãos podem me ajudar depois com o número. Que diz: para cada crente, o Mestre preparou um trabalho certo quando o resgatou. Que verdade é esse hino? Há um trabalho para você, há um trabalho para cada um de nós, irmãos. Como está o nosso envolvimento? Sabe, e trabalhar para a obra de Deus significa que eu estou mais perto dele. E quanto mais eu me envolvo, quanto mais eu vou me envolvendo com a obra de Deus, quanto mais eu vou me envolvendo com a sua palavra, mais perto dele eu vou estando, e mais eu vou conhecendo sobre ele, mais eu vou sabendo como ele é, mais eu vou tendo intimidade com ele. Quanto mais longe eu estou de uma pessoa, menos eu a conheço. Agora, quanto mais perto eu estou dessa pessoa, mais eu começo a conhecer o jeito, saber as coisas que ela gosta, quais são os hábitos que ela tem. O que você conhece sobre o Senhor Jesus? O que você pode dizer sobre Ele? E na sua caminhada, você tem algo para dizer de algo que vocês participaram juntos? De algo que você pode dizer de uma experiência que você teve com Ele? Se você não tem uma experiência com Deus para contar, pode ser um reflexo do momento que talvez você esteja na sua caminhada. Se não há algo na sua experiência que você possa dizer de algo que você passou com o Senhor, isso pode ser um reflexo de mostrar como está o seu relacionamento. Talvez você esteja longe de Deus. E quando eu digo aqui longe de Deus, irmãos, não é afastado, não é perdido, não é alguém que não foi salvo, mas sim longe no quesito de relacionamento, longe no quesito de conhecimento, longe no quesito de o que você sabe dizer e o que você tem de uma experiência para contar com o Senhor. Sabe, não é bom a gente estar longe, não é bom servir de longe, não é bom estar longe da presença de Deus. Servir de longe não é bom. Estar longe significa que eu não estou em comunhão com Ele. E se eu não estiver em comunhão com Ele, talvez há experiências que eu não estou partilhando. E pode ser que a minha fé esteja enfraquecida, porque eu estou longe de Deus. Seguir de longe não é bom. E sabe, seguir de longe pode trazer algumas consequências. E eu queria abrir aqui algum parêntese, junto com os irmãos, dentro do nosso assunto, mas que está interligado, para fazer uma reflexão sobre isso. O perigo que é seguir de longe. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Evangelho de Mateus, no capítulo 26, tem uma passagem interessante, a partir do versículo 57. O Evangelho de Mateus, no capítulo 26, vai falar sobre os últimos momentos do Senhor Jesus. O momento do pacto da traição, quando Judas, negocia, e trai o Senhor Jesus pelas 30 moedas de prata. Há o momento da ceia do Senhor, a última ceia. Depois do versículo 36 do capítulo 26, fala dos últimos momentos do Senhor ali no Getsêmani, os momentos que antecederam a sua morte, que ele estava para ser crucificado. Então, a partir do versículo 47, o Senhor Jesus é preso, é levado ao Sinédrio. E então, no versículo 57, há algo interessante que eu queria compartilhar com os irmãos. Diz assim: e os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Eu queria pensar com você
nessa primeira parte desse versículo 58. Mas Pedro o seguia de longe. Pedro, o discípulo, aquele que era o primeiro a falar, aquele que talvez era o afoito, era sempre o primeiro a tomar atitude. Pedro, aquele que passou por experiências incríveis, quando o Senhor Jesus estava caminhando junto ao mar, e no meio daquela tempestade as pessoas olharam para o Senhor Jesus e pensaram: é um fantasma. E o Senhor Jesus disse: não, sou eu. E Pedro disse: se és tu, Senhor, manda que eu vá até o Senhor. E o Senhor Jesus disse para ele: vem. E Pedro saiu do barco e foi caminhando por cima do mar, no meio de uma tempestade, até o encontro do Senhor Jesus. Que experiência de Pedro. Pedro, aquele que teve um privilégio, junto com Tiago e João, de ver, o Senhor Jesus transfigurado. Lá no Monte da Transfiguração, ele viu o Senhor Jesus, viu Moisés e viu Elias. Pedro, que presenciou milagres, como outros discípulos também não puderam presenciar. Pedro, que andou com o Senhor Jesus, esteve em momentos íntimos com o Senhor Jesus. Pedro, um dos principais discípulos. Mas teve um momento na vida de Pedro que Pedro seguiu de longe. E um momento em que ele seguiu de longe, um pequeno espaço de tempo que ele seguiu de longe, ele foi capaz de negar o Senhor. Irmãos, seguir de longe, há alguns problemas e há algumas dificuldades. Não siga Jesus de longe. Sabe por quê? Quando a gente segue de longe, há algumas coisas que acontecem. Primeiro, que de longe eu não vou escutar direito. Quando eu estou longe de alguém, ou quando eu estou longe de algum lugar, se alguém estiver falando comigo, dependendo do tom de voz de que a pessoa estiver falando, eu não vou escutar direito. Se alguém na rua agora passar e falar alguma coisa, eu não vou entender. Eu talvez vou escutar um sussurro, mas não vou conseguir ouvir de uma maneira que eu entenda, porque de longe eu não vou escutar direito. E eu queria fazer uma pergunta: você tem escutado o Senhor falar com você? Sabe, quanto mais longe eu estiver da palavra, quanto mais longe eu estiver do Senhor, menos eu vou escutar o Senhor falar comigo. Quanto mais distante eu estiver do Senhor, menos eu vou ouvir. Ou pior, eu posso estar ouvindo e entendendo errado. Não siga Jesus de longe. De longe eu posso estar entendendo errado o que eu estiver ouvindo. Outro problema que seguir de longe pode causar é que de longe eu enxergo cada vez menos. Quanto mais distante eu estiver de uma pessoa, menos eu vou conseguir enxergá-la, menos eu vou conseguir identificar, menos eu vou conseguir perceber e identificar certo o que eu estou vendo. E eu posso estar vendo alguma coisa de maneira errada, porque eu estou longe. Para que eu possa enxergar direito, eu preciso estar perto. Quanto mais distante a minha visão, vai ficando pior, até o ponto de eu não conseguir enxergar. Se eu seguir a palavra de Deus de longe, eu não vou conseguir ver direito. Se eu estiver olhando de longe, se eu estiver seguindo Jesus de longe, eu não vou conseguir ver Jesus nas ações, eu não vou conseguir ver Jesus nas coisas, eu não vou conseguir ver a ação do Senhor Jesus na minha vida. E eu vou pensar que Ele está distante de mim, porque na verdade eu estou distante dEle, porque eu não estou conseguindo ver Jesus. E por quê? Porque eu estou seguindo de longe. Eu tenho certeza que essa notícia chegou ali para os irmãos, e porque eu hoje, representando aqui a igreja local também, a qual eu faço parte, que os irmãos também nos confiaram a responsabilidade de poder falar da palavra de Deus, eu quero já de uma vez agradecer ao empenho e à ajuda dos irmãos aqui dessa igreja, e com o envolvimento de todas as igrejas que tivemos aqui do Rio, na situação que nós passamos ali na cidade de Petrópolis. Eu tenho certeza que foi de conhecimento de todos, porque foi em todos os noticiários a tragédia que bateu ali na nossa cidade. Questão de horas, choveu o que era para ter chovido em um mês, choveu algumas horas em um bairro. Choveu no centro da cidade e num bairro chamado Alto da Serra. Conversando com o nosso irmão Almir hoje mais cedo, falando de algumas cidades, alguns bairros ali de Petrópolis, os mais frios, o Alto da Serra, um bairro bem frio.
e foi um dos mais atingidos por essa tragédia, né? Foi uma chuva muito forte, né? E nós que somos moradores ali da cidade, essa foi considerada a maior tragédia da história da cidade. Em 89 houve uma chuva muito forte também, enchentes, mas essa foi, acredito, a que trouxe maiores estragos. Foram mais de 216 pessoas que perderam suas vidas, fora aqueles que ainda não foram encontrados. Então foi algo realmente muito triste, muito sério, né, que aconteceu ali, mas houve uma mobilização muito grande de irmãos, de pessoas, de igreja, e isso, irmãos, mexeu até com a nossa igreja local, porque nós fazemos a conferência missionária há alguns anos, e nesse ano nós, assim que a conferência acabou, nós nos reunimos como igreja e falamos: nós precisamos nos envolver mais, nós precisamos, não podemos ficar só naquilo que a gente tem ouvido, a gente precisa se envolver. E o Senhor deu uma oportunidade, podemos dizer até pesada, onde não havia como ficar de braços cruzados, né? Tivemos que nos envolver, né, com ação social, em ajudar e atender outras pessoas, atender famílias. E isso trouxe consequências muito boas, irmãos, porque a igreja ela fez um propósito de fazer um ponto de doação na nossa igreja local. Só que nós não deixamos apenas naquele período, nós estamos estendendo até o final do ano, estamos fazendo esse trabalho. Só que para a pessoa poder receber uma cesta, um donativo ou qualquer coisa que ela queira, primeiro a gente pede, né, com educação, mas ela precisa nos dar 15 minutos do seu tempo para a gente poder falar a palavra de Deus. E nós já temos contabilizado 6 conversões nesse período, de pessoas que vão ali para receber um donativo, vão para receber uma ajuda e saem dali com a palavra de Deus, né? Que os irmãos continuem orando, né, pela nossa igreja local, por esse trabalho. Mas eu estou falando sobre isso para poder pensar uma coisa, porque teve algo que a gente também ouviu muito nesses dias, foi: onde está Deus? Cadê Deus? Se Deus existisse, isso não teria acontecido. Por que que isso aconteceu? Sabe, isso é algo comum, porque as pessoas não conseguem ver Deus nas suas ações, não conseguem enxergar Deus na sua vida, não conseguem enxergar Deus nos livramentos, não conseguem ver que Deus tem um plano para as suas vidas. Mas quando alguma coisa acontece, a primeira coisa que é feita é o questionamento: onde está Deus? Sabe? E um outro perigo de nós seguirmos de longe é que quanto mais distante eu estou, quando eu sigo de longe, eu começo a não me identificar mais com o assunto. Quanto mais distante eu estou de uma pessoa, ou de algo, ou de um assunto, menos eu vou poder falar sobre esse assunto. Quanto menos eu conheço alguém, menos eu vou poder falar sobre ela, né? Quanto mais distante eu estou de uma pessoa, o que eu vou falar de uma pessoa que eu não vejo há muito tempo, ou que eu não sei nada da vida dela? Eu não posso dizer muita coisa, porque eu estou longe, eu não estou no dia a dia com ela. E agora eu pergunto a você: o que você sabe sobre o Senhor Jesus? O que você tem a dizer sobre Ele? Qual é o conhecimento que eu tenho sobre o Senhor? Qual é o envolvimento que eu tenho com a sua palavra? Se eu não tenho muito conhecimento para falar do Senhor, ou se eu não sei muito para falar sobre o Senhor Jesus, pode ser que eu esteja seguindo a Ele de longe. E um pouco momento em que Pedro seguiu de longe, o que Pedro foi capaz de fazer? Versículo 69 desse capítulo 26, diz então a palavra de Deus: ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. Ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Um pequeno momento em que Pedro ficou distante do Senhor, seguindo de longe, ele foi capaz de negar tudo aquilo que ele viveu com o Senhor. Irmão,
Amigos, não siga Jesus de longe. Pelo contrário, queira estar cada vez mais perto dele. Na época do tabernáculo, o único meio de compartilhar os privilégios do sacerdote era herdar o título de forma hereditária, passando para os descendentes. O único meio de você ser feito sacerdote é se você fosse da linhagem do sacerdote. Mas na era da graça espiritual que nós desfrutamos hoje, é exatamente o oposto. Na época do sacerdote, para você ser feito um sacerdote, era através do nascimento natural. Estavam longe de Deus e do seu sacerdócio. Mas agora, através do nascimento espiritual, nós já nascemos dentro da família de Deus. Nós fomos feitos sacerdotes. Você creu no Senhor Jesus, você aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, você é um novo nascido, você nasceu de novo, você foi feito reino e sacerdote. E diante desse privilégio, qual é o objetivo de sermos? Qual deve ser o nosso dever diante de Deus? O que Deus espera de nós? Agora que sabemos a nossa responsabilidade, agora que nós sabemos que nós nascemos da família de Deus, agora que nós nascemos que há um plano de Deus para a nossa vida, o que Ele espera de nós? Ele espera que nós entreguemos a nossa vida a Ele. Ele espera que nós caminhemos com Ele. Ele espera sacrifícios espirituais por intermédio de Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, diz assim a palavra de Deus: vós também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus. O Senhor tem algo para nossas vidas. O Senhor tem algo a fazer na sua e na minha vida. Será que nós temos valorizado e pensado na graça, no período que nós estamos vivendo hoje? Será que você já parou para pensar no privilégio que muitos queriam estar desfrutando? Que nós hoje podemos desfrutar? Hoje nós temos a oportunidade de estar perto de Deus, estar com Ele e Ele conosco. Mas será que nós temos tomado um lugar inferior? Ficando de longe? Seguindo de longe? Estando distante do envolvimento com a obra de Deus? Conversando com o nosso irmão Almir, ontem à noite, e falando sobre a situação que nós vivemos nesses 2 últimos anos. Tenho certeza que assim para vocês, como foi para a gente também, a pandemia foi algo terrível. Eu acho que o momento mais difícil para alguns, acredito que era no domingo. Você ter que acordar no domingo e você não poder ir para a igreja. Você não poder compartilhar com os irmãos. A gente não poder ter um momento como esse aqui, né? Que dias difíceis, que dias terríveis que a gente passou. Mas o que a gente pensou? E na nossa igreja local a gente passou por isso. Olha, quando puder voltar, a igreja vai ficar lotada, vai faltar espaço, porque vai ser uma reunião que todo mundo vai vir e nós vamos lotar esses bancos. Olha que momento que vai ser. E começaram a permitir 50%, 70%, um distanciamento, um banco sim, um banco não. Mas muitos irmãos não voltaram. Muitos até hoje não estão mais reunindo. Eu não sei se os irmãos aqui passaram ou têm passado por problemas semelhantes. Onde estão? Cadê o envolvimento de estar na presença de Deus, estar com os irmãos, estar na igreja de Deus, estar compartilhando? Irmão, se eu não tenho prazer de estar na casa de Deus, se eu não tenho prazer de compartilhar com os irmãos, se eu não tenho prazer de estar reunido, de estar junto com os irmãos, pode significar que eu estou longe. Eu estou caminhando longe de Deus. Mas é interessante e ao mesmo tempo contraditório seguir ao Senhor de longe, quando na verdade Ele nos chama para estar perto. Hebreus capítulo 10, versículo que nós lemos ontem, ele diz: tende, pois, intrepidez, ousadia para entrar no santo dos santos. Ele nos chama para ter ousadia, para estar na presença dEle, para estar para sempre com Ele, para estar junto dEle. Tende ousadia para entrar no santo dos santos pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou através do véu. Ele rasgou a parede de separação. Nós temos privilégio e oportunidade para estar para sempre na presença de Deus. Será que nós temos sentido esse desejo de estar na presença dEle? Irmãos, que privilégio é poder estar
na presença de Deus. Que possamos estar nesses dias pensando: onde eu estou na minha caminhada? Qual o meu posicionamento? Longe, perto ou junto? Se eu estou longe, o Senhor hoje está nos chamando: venha para perto. E se você já está perto, saiba que você pode estar junto. Vai haver um momento que nós vamos estar para sempre com o Senhor. Não vai mais ter pandemia, não vai mais ter problema, não teremos mais que passar pela dor da perda, não teremos mais luta, não teremos mais sofrimento. Estaremos para sempre com o Senhor. Que dia que nós aguardamos. Mas saiba que hoje, também nos nossos dias, nos dias que nós estamos hoje, nós ainda também podemos desfrutar de uma comunhão e de estarmos para sempre na presença do Senhor. Mas agora um outro ponto que eu ainda gostaria de comentar com os irmãos para finalizar a nossa palavra hoje é que para estar na presença do Senhor, exercendo o seu sacerdócio, exercendo o seu trabalho espiritual, os sacerdotes precisavam passar por uma situação: a pia de bronze. Eu queria ler com os irmãos lá em Êxodo capítulo 30, a partir do versículo 17. Êxodo capítulo 30, versículo 17. Diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma bacia de bronze com seu suporte de bronze para lavar. Poloás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Nela Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés para que não morram. E isto lhe será por estatuto perpétuo, a ele e à sua posteridade, através das suas gerações. Agora, para entrar no Santo dos Santos, os sacerdotes eles precisavam passar por um momento de purificação. No dia a dia, exercendo o seu trabalho, vale lembrar que a tenda da congregação e o povo eles ficavam acampados no deserto. Então eles se sujavam na sua caminhada, eles sujavam seus pés, às vezes sujavam suas mãos, faziam o seu trabalho. E para poder entrar então no lugar santo, para ministrar no trabalho de Deus, lembrando que para estar na presença de Deus, eles não poderiam entrar de qualquer maneira, eles precisavam então se purificar. E a pia de bronze, ela fala da purificação. E o que havia nessa pia? Havia água. O objetivo era que os sacerdotes, quando fossem entrar no lugar santo para oficiarem, é interessante que primeiro eles deveriam se purificar. E os sacerdotes só podiam entrar no lugar santo, só poderiam ministrar depois de terem se purificado. E qual é a aplicação que nós podemos fazer hoje, irmãos? O que a pia de bronze tem a ver com o nosso dia? Tem a ver com a nossa vida hoje? Como eu tenho ministrado na obra de Deus? Aqueles que já creram em Jesus Cristo como seu Salvador, aqueles que já foram salvos, não há mais sacrifícios pelo pecado. Você já creu no Senhor Jesus, você é salvo. Mas nós ainda estamos nesse mundo, e por estar ainda nesse mundo, às vezes a gente peca em pensamento, a gente peca em atitude, às vezes a gente fala aquilo que a gente não deveria ter falado, e nós estamos sujeitos a pecar, E o que nós devemos fazer quando isso acontece? Devemos reconhecer o nosso pecado, devemos orar ao Senhor, devemos pedir perdão a Ele. Esse capítulo 10 de Hebreus que nós lemos, o versículo 20, na sua continuação, ele vai dizer como nós devemos nos apresentar diante de Deus. Versículo 20, versículo 22: aproximemo-nos com sincero coração, plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Como que devemos nos apresentar diante de Deus para trabalhar na obra de Deus? Certeza de fé, coração sincero e purificado da má consciência. Você tem certeza daquilo que você está fazendo? Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza daquilo que o Senhor Jesus fez na sua vida? E como que você tem certeza disso? Através da fé. Outra coisa, para estar trabalhando na obra de Deus, precisamos ser sinceros, ter sincero coração, para então podermos trabalhar na obra de Deus. Precisamos nos purificar, estar plenos
em pleno estado para fazer a obra de Deus. Outro ponto interessante, agora, o que havia dentro dessa pia? Havia algo místico? Havia algo diferente ali dentro dessa pia? Não. O que havia dentro da pia de bronze? Água. Dentro da pia estava cheia de água, e os sacerdotes usavam para a purificação. E é interessante que a palavra de Deus, todas as vezes que ela cita a água, ela está falando da palavra de Deus. Como que nós vamos nos purificar? Como que nós vamos poder tirar o mal e nos limpar diante de Deus? Observando a sua palavra. Salmo 119, versículo 9 vai dizer: como purificará o jovem, o mancebo, o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. É na palavra de Deus, é olhando a palavra de Deus, que nós vamos poder reconhecer o nosso estado de pecado, reconhecer que nós estamos errados, e então pedir perdão ao Senhor. E o mais interessante é que quando a gente olha para a palavra de Deus também, e nós vamos identificar que o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar e nos lavar de toda a injustiça. A palavra de Deus é a água que limpa e que nos purifica. Irmãos, agora um outro ponto interessante, quando nós tivermos uma outra oportunidade, se assim o Senhor nos permitir, e poder falar mais uma vez sobre o tabernáculo, mas falar com mais detalhes de cada ponto, de cada elemento, nós vamos ver que cada elemento do tabernáculo, o Senhor Deus, ele foi muito específico nas medidas. Você vai fazer um átrio que vai ter tantos metros de largura com tantos metros de comprimento. O altar vai ter tanto de altura, tanto de largura, tanto de profundidade. O candelabro vai ter tanto de altura, as suas hastes vão ter tantos metros. E se você olhar e tirar essa semana para olhar o tabernáculo, você vai ver que cada elemento tinha uma medida específica. Mas o versículo que nós lemos de Êxodo, no capítulo 30, versículo 17, diz lá: farás uma pia de bronze. Mas não fala o tamanho, não fala a altura, não fala a largura. Como que era o tamanho dessa pia de bronze? Qual que era a sua medida? E eu fiquei pensando, quando o Senhor deu a oportunidade de estudar esse assunto, eu fiquei pensando, por que não está relatado a medida da pia? Por que não fala o tamanho que a pia é? Sabe, isso está nos mistérios de Deus. Se Ele não deixou relatado, para nós, é porque Ele quis que não ficasse relatado. Mas se há algo que nós podemos aprender com isso, e que ficou revelado na palavra de Deus, quando eu estudava esse assunto, há algo que nós podemos estar pensando e aprendendo sobre esses dias, que eu queria compartilhar com os irmãos. Qual era o objetivo da pia? A pia fala da purificação. E eu queria perguntar a você, qual é a medida, qual é o tamanho do poder purificador do Senhor? Será que é tamanho? Será que é um pecado imperdoável? Será que a medida da graça e do perdão de Deus é limitada? Será que há algo que eu tenha feito na minha vida que o Senhor não possa me salvar e me purificar? Há algum limite para o agir de Deus na sua vida? Será que há alguém na sua família que você pensa assim: esse não tem mais jeito, essa situação que eu estou não tem mais como resolver? Existem limites para o agir de Deus? Há algo que a obra de Cristo não possa pelo seu sangue nos purificar? Não, irmãos, não há limites para o agir de Deus. O limite para o agir de Deus é a nossa fé. Qual é o tamanho da minha fé para acreditar que o Senhor pode mudar e transformar uma situação dentro da minha vida? Eu queria compartilhar com os irmãos uma pequena experiência que nós passamos no ano de 2020. Como nós falamos aqui, foi um ano muito difícil, um ano de pandemia. E em março começou ali a pandemia, então todas as coisas começaram a se fechar e os hospitais então fecharam, Não existia mais nenhuma outra doença, só existia pandemia. Se você chegasse ali com qualquer outro problema, não, aqui agora a gente só atende Covid. E diante dessa situação, o meu pai ficou doente. Ele teve um problema no canal urinário, teve que colocar aquela sonda, e o médico chegou para ele e falou: olha, não tem outra opção, só operar.
mas a gente não está operando. E aí? Como fazer? E o tempo foi passando, e meu pai foi piorando. Chegou um momento que nós não tivemos como. O que mais fazer? Eu não tive outra opção, nós fomos procurar um médico particular para, pelo menos, orçar, saber quanto que ficaria uma cirurgia. E quando a gente chegou ali, no primeiro dia, o médico ele não deu pra gente, ele falou qual seria o procedimento, dava para fazer, mas ele não falou o valor. Mas eu saí de lá assim: bem, se for X valor, dá. Se for X valor, vai apertar muito, mas não dá. Agora, se for mais de tanto, aí não tem como. Mas eu saí de lá, quando eu levei com o meu pai saindo daquele hospital, eu falei pro meu pai assim: pai, eu não sei como, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus vai preparar um meio do senhor fazer essa cirurgia. Mas eu cheguei em casa pensando assim: não, o Senhor vai preparar que vai ficar dentro do orçamento. Uma semana depois, a secretária dele mandou o orçamento. Ficou 3 vezes o valor acima do que não dava. Falei: e agora? Como que a gente vai fazer? Irmãos, e de uma maneira milagrosa, o Senhor foi preparando pessoas e pessoas. De repente, pessoas que nós não tínhamos nem muito contato entraram em contato assim comigo: irmão, eu estou sabendo que o seu pai está para operar. Irmão, eu queria ajudar um pouco. Meus outros irmãos: olha, a gente não tem muito, mas vamos se juntar que nós vamos fazer. E nós fomos juntando. E agora? Ainda faltava um pouco. Vamos orar. E aí um dia, conversando com um irmão da igreja, ele virou e falou assim: quer dizer que o seu pai está para operar, está faltando alguma coisa? Mas peraí. E aí então juntaram os irmãos da igreja, sem pedirmos nada, se juntaram e nos ajudaram. E aquilo que parecia impossível aconteceu. Meu pai pôde fazer a sua cirurgia, e está lá, servindo a Deus conosco. Mas isso que eu estou contando é apenas um pequeno relato, só para mostrar que eu não sei qual é a situação da sua vida, seja um problema ou algo que você esteja passando, mas saiba de uma coisa: não há limites para o agir de Deus. Não há limite para o Senhor usar a sua vida para a obra dele. Não há limites para o Senhor ministrar através da sua vida. Não existe nenhum momento na sua vida em que o Senhor ele não pode agir. Então pense nisso e creia nisso, porque isso também pode ser uma influência na sua caminhada. Como está a sua caminhada com Deus? E o Senhor às vezes ele quer fazer você participar de algo incrível, para que você saiba o que é andar perto dele e junto com ele. E agora, finalizando então a nossa meditação na palavra de Deus nessa manhã, no nosso posicionamento, eu queria pensar no último momento, no último ponto sobre essa pia. Qual era o material que essa pia era feita? Essa pia ela era feita de bronze polido, que eram os espelhos das mulheres da época. Na época do tabernáculo não havia esse espelho que a gente tem hoje, com esse reflexo todo, O espelho era feito de bronze polido. E quando a gente olha na história do tabernáculo, nós vamos ver que o povo doou, Eles despojaram dos seus bens para doar, para que fosse feito todos os elementos do tabernáculo. E as mulheres também contribuíram, deram seus espelhos, deram seus brincos, deram seus colares, deram seus materiais, e tudo aquilo foi usado para ser feito todo o trabalho, das peças do tabernáculo. E a pia, ela foi feita de bronze polido. Então, dentro daquele conteúdo havia água, dentro de um recipiente que era feito de espelho. E o que acontecia ali? Quando o sacerdote ele então vinha para se purificar, e ele colocava a sua mão ali para se purificar, e ele olhava para baixo, o que o sacerdote via? Ele via a si mesmo. Ele via o seu reflexo. Ele olhava para dentro daquela pia e ele via o seu reflexo e ele via as suas imperfeições.
E é isso que a palavra de Deus ela faz conosco. Ela mostra os nossos erros, ela mostra as nossas imperfeições. O objetivo era que o sacerdote contemplasse a si mesmo, então ele podia avaliar e enxergar as suas imperfeições. Sabe? Nunca vai chegar um momento na nossa vida, que também é um ponto interessante. O sacerdote, quando ele chegava ali, ele olhava a si mesmo, ele não olhava o outro. Ele não olhava ali, ih, rapaz, aquele ali tá, ó. Não, ele olhava a si mesmo. O ensinamento aqui, irmãos, é bem claro. O processo da purificação, ele é necessário e ele é individual. Todos nós precisamos nos purificar. Nunca vou poder chegar diante de Deus e olhar as imperfeições do outro. Eu tenho que olhar a minha situação. E muitas das vezes nós somos campeões de pensar e olhar o erro do outro, a falha do outro, a falta de amor do outro. E eu? Né? E o meu erro? E a minha imperfeição? A santificação é um processo que deve ser diário nas nossas vidas. Porque enquanto nós estamos aqui nesse mundo, nós estamos sujeitos a errar, estamos sujeitos a pecar, estamos sujeitos a decepcionar, estamos sujeitos a falar aquilo que nós não deveríamos falar. Irmãos, tem algo que é libertador e purificador, é o perdão. É o pedir perdão e ser perdoado. Não existe algo tão incrível quanto nós pedirmos perdão e sermos perdoados. Como isso transforma uma igreja, como isso transforma uma vida, como isso transforma o nosso viver. Então, quando nós pensarmos na palavra de Deus, e quando você pensar nesse elemento que é a pia de bronze, e pensar na sua caminhada com Deus, saiba, para estar ministrando na obra de Deus, nós precisamos dia a dia nos purificar. Dia a dia nós precisamos reconhecer que nós precisamos nos acertar diante do Senhor. Mas sabe o que é interessante? O que a palavra de Deus diz, para nós terminarmos a nossa palavra? Provérbios capítulo 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que confessa e deixa alcançará misericórdia. E 1 João capítulo 2, versículo 1 e o versículo 2 diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos de todo o mundo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar e nos lavar de toda a injustiça. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, aquele que reconhece o seu erro e reconhece diante do Senhor, o que nós alcançamos? Misericórdia. Irmãos, então, para entrarmos, estarmos oficiando na presença de Deus, estamos exercendo o nosso trabalho sacerdotal, ministrando na obra de Deus, nós precisamos cada dia, todos os dias, pedir ao Senhor para a gente nos purificar, nos limpar da má consciência, nos limpar dos nossos erros, buscar todos os dias estar na presença do Senhor. E isso vai ser um reflexo na nossa caminhada. Onde eu me encontro? Será que nesses dias que nós passamos ontem e hoje pela manhã, você já conseguiu pensar qual é o seu posicionamento? Onde você está? Longe, perto ou junto de Deus? Que nesses dias nós possamos pedir a Deus que a sua palavra fale conosco e nós chegamos à conclusão de que eu preciso me aproximar mais, buscar estar cada vez mais na presença de Deus. Se o Senhor nos permitir, logo mais à noite estaremos aqui finalizando a nossa palavra e nós vamos meditar sobre o último compartimento, o Santo dos Santos, o privilégio de estar andando junto com Deus. Mais uma vez eu agradeço a igreja por essa oportunidade, e que o Senhor nos abençoe. Amém.